Livro Curando as Feridas da Alma, de Sheila Walsh. Capítulo 8. Mesmo quando não é justo. O que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Miqueias 6:8. Quando crianças, tendemos a ter um senso de justiça altamente desenvolvido. Não é justo o garoto ao lado receber um pedaço maior de bolo de aniversário do que nós. A primeira reação ao nosso competidor que nos derrota no jogo de pique-pega é: ele trapaceou. Sentimos que, de alguma forma, não é justo que um brutamontes possa nos obrigar a lhe dar o dinheiro do nosso lanche quando ele já tem o seu. Desde cedo, aprendemos que a vida não é perfeitamente justa. Esse conhecimento aumenta ainda mais na medida em que nós amadurecemos e as evidências que podemos citar se tornam mais sérias. Um jogador de futebol da equipe da nossa faculdade é morto durante um atentado. O sócio do nosso marido comete fraude e leva nosso marido e nossa família à falência. O motorista alcoolizado mata nossa amiga quando ela volta para casa após o ensaio do coro. É difícil acreditar que esses eventos aparentemente aleatórios foram permitidos por um Deus benevolente. E quando eles afetam nossa vida, perguntamos: por que isso aconteceu conosco, Senhor? Nossos corações clamam por justiça, mesmo quando não há justiça a ser encontrada. Todas nós temos nossas histórias de sofrimento. O Senhor abençoou o meu marido e a mim com 6 filhos. 4 para criar e 2 para que nós os devolvêssemos para o céu, ainda bebês. Ambos haviam nascido com defeitos, não hereditários. Tiveram vidas curtas e preciosas e levaram seus pais a Jesus. Quando nosso terceiro bebê, o segundo a morrer, voltou para o Senhor, eu estava sentada ao pôr do sol, balançando nosso filho de 3 anos. Ao nosso lado estava a cestinha vazia, com um lençol desfeito onde, um dia atrás, um bebê vivo havia descansado. Minha primeira filha, Lizzie, se aconchegou em meu ombro enquanto falávamos sobre sua irmã morta, sobre o quanto a amávamos e que ela estava segura e bem nos braços de Jesus. Lembrei-me de todas as maneiras em que o Senhor havia sido fiel durante sua vida curta. Jamais clamei sem receber uma resposta dele. Lembro-me de ter pensado: mesmo meu bebê tendo morrido, Jesus me basta. E depois, se eu conseguir dizer isso uma única vez a uma pessoa, tudo isso valeu a pena. Tirando as teias de aranha, por mais que queiramos nos revirar em nosso próprio sofrimento, a verdade é que todo mundo passa por isso. O sofrimento é tão antigo quanto o próprio pecado. Perguntas: qual foi o evento mais injusto que você já testemunhou ou experimentou? Talvez você o tenha visto apenas no noticiário. Ou talvez você mesma tenha sido a vítima. Quais eram as circunstâncias e quais foram os resultados disso? 2. Algo de bom resultou dessa situação terrível? Por mais que queiramos nos revirar em nossos próprios sofrimentos, a verdade é que todo mundo passa por isso. O sofrimento é tão antigo quanto o próprio pecado. Na verdade, o Antigo Testamento dedica um livro inteiro ao sofrimento de um homem justo. 3. Leia Jó 1, do 1 ao 22. O que o primeiro versículo desse capítulo nos diz sobre Jó? Em sua opinião, por que Deus permitiria que todas essas coisas acontecessem com alguém que lhe servira com tamanha fidelidade? 4. Faça uma lista de tudo que Satanás fez com Jó nesse capítulo. Compare a reação de Jó à reação que você teria se estivesse nessa mesma situação. A despeito do seu imenso sofrimento,
Jó jamais acusou Deus. Ele questionou Deus, pediu a misericórdia de Deus, mas permaneceu um servo fiel durante todo o seu sofrimento. Outros servos têm sacrificado suas vidas para permanecerem fiéis. Após a morte de Jesus, a cidade de Roma se tornou um lugar perigoso para o testemunho de fé dos cristãos. Diante de uma perseguição terrível e injusta, inúmeros santos deram suas vidas para seguir Jesus. Hebreus 11 diz sobre eles: houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que, conosco, fossem eles aperfeiçoados. Versículos 35 a 40. 5. Esses santos passaram por sofrimentos que muitas de nós não conseguem nem imaginar, e que provavelmente nem queiramos imaginar. Avalie onde você se encontra em sua jornada com Cristo. No ponto em que você se encontra agora, você acha que teria sido capaz de fazer o mesmo? Por quê? Ou por que não? 6. Dê uma olhada no versículo 39. Apesar de terem passado por todas as provações, esses santos não receberam o que Deus lhe prometera. Como isso altera sua perspectiva em relação à cronologia que você espera em Deus? 7. O que Jesus diz em Mateus 6, 19 a 20, sobre onde devemos acumular nossas riquezas? O que isso tem a ver com como devemos ver a vida quando coisas injustas nos acontecem? Não é bom perceber que há outros além de você que também sofreram? E que isso talvez tenha sido o plano de Deus? Joquebede perdeu seu filho 3 meses após seu nascimento, quando ele foi levado para ser criado por estrangeiros que odiavam o povo de Joquebede. Seu filho era Moisés. A despeito de sua criação, Moisés se tornou um homem humilde, um servo fiel do Deus vivo. Maria viu seu filho morrer na cruz. Ela se lembrou das palavras do velho Simeão, quando ela levou o bebê Jesus para o templo. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Lucas 2,35. Jesus, o Filho de Deus, sofreu a morte de um criminoso e resgatou o mundo inteiro. Se nosso Deus é capaz de produzir tamanho bem a partir de algo tão mal, será que Ele não é capaz de gerar o bem a partir do nosso sofrimento? Essa é uma das razões pelas quais sofremos. Podemos ser os braços de Jesus para os outros e dizer-lhes que Ele jamais os abandonará. E eles acreditarão em nós, porque nós experimentamos isso. Para aprofundar o tema, leia Miqueias 6:8, o versículo citado no início desta lição. Este versículo realmente torna as coisas mais simples para nós. Tudo o que Deus exige de nós é que caminhemos com Ele em humildade. Ele será nosso guia em tempestades, nos desertos, em tempos de abundância. Como esse conceito ajuda a ver o sofrimento com outros olhos. Para ponderar e orar. Ore dizendo ao Senhor como você se sente em relação a tudo pelo qual você já passou. Seja totalmente sincera com Ele. Ele aguentará. Depois, peça que Deus lhe ajude a descobrir
aveia de ouro em seu sofrimento. Se você já a encontrou, agradeça a Ele por sua providência e sabedoria. Tente até agradecer-lhe pelo sofrimento. Afinal de contas, o sofrimento é uma oportunidade de aprofundar seu relacionamento com Ele. Joias para guardar. Quando a vida lhe dá limões, faça uma limonada. Quantas vezes temos ouvido isso quando estamos passando por um período difícil? Podemos ter sentido gratidão por suas observações carinhosas, ou vontade de responder com um soco, mas isso em nada altera a verdade da afirmação. Coisas boas podem resultar de coisas ruins. O símbolo desta semana é um lembrete desse fato. Talvez você queira até fazer um suco fresco de limão, ou comprá-lo no supermercado e fazer de contas que você acaba de espremer os limões. Quando você for bebê-lo, pense em todos os limões azedos, aparentemente inúteis, que você usou para criar uma bebida tão doce. Então, pense em como acrescentar um pouco de açúcar a uma situação azeda da sua vida.